Por que Cypher traiu todo mundo em Matrix? Por que ele tentou se salvar retornando ao mundo que ele sabia ser totalmente ilusório? O que teria levado ele a querer voltar para um sistema que usaria ele como bateria? Afinal, por que ele quis trocar então esse mundo real que ele vivia pelo ilusório? Hoje a gente analisa um episódio de Animatrix que pode te ajudar a entender de vez essa questão. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antestala Cinema e Vídeo. Aqui eu posto de 2 a 3 vídeos por semana, analisando de maneira mais profunda filmes e séries. Então se você gosta de análises mais aprofundadas, que mostram fatos que passaram despercebidos, você vai gostar do conteúdo desse canal. Nem sempre o YouTube recomenda os meus vídeos, então já vou te falar para você, se você não quiser perder nada, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo, hein? Inclusive, se você já é inscrito, já aproveita para certificar aí se você realmente está inscrito e se as notificações realmente estão ativadas, porque eu tenho recebido comentários de alguns inscritos que não estão recebendo a notificação, hein? Então já confere aí, vê se está tudo certinho para você não perder nada dos meus próximos conteúdos aí, beleza? Dito isso, bora pro conteúdo do vídeo de hoje, hein? Muito bem, gente, então a gente retoma aí os vídeos sobre a Matrix. E hoje a gente vai analisar o episódio que foi lançado como sendo o de número 5 da série. Esse episódio foi chamado de Program, em inglês, e traduzido para o português como Um Coração de Soldado. Esse episódio foi escrito e dirigido por Yoshiaki Kawajiri, que tem em seu currículo uma série de outras animações produzidas, em sua maior parte nas décadas 70, 80 e 90. Esse episódio, dentre tantos outros, é o mais próximo de ser considerado tradicional, rodando com um estilo de anime bastante padrão. O episódio é marcado por muita ação emocionante e até alguns visuais legais e chamativos. A história se passa em uma simulação projetada para se assemelhar ao Japão feudal. E logo de início a gente tem a protagonista Cis sofrendo um ataque com flechas flamejantes. Após repelir todas elas, ela investe em direção aos agressores, destruindo eles um a um. Detalhe interessante é ver que quando ela os corta, a gente vê aqueles tradicionais códigos verde da Matrix, mostrando para o telespectador que a gente está diante de uma simulação. Na sequência a gente vê o outro personagem chamado Du, um samurai de armadura negra, dizendo a Cis, sua simulação favorita. E na continuação ela o chama para treinar. Interessante de observar desse quadro é que os personagens são retratados de maneira binária. Cis é uma mulher e Du é um homem. Cis tem cabelos brancos e vestes com detalhes em branco, enquanto Du usa uma armadura toda negra. O cavalo de Cis é na cor branca, enquanto o cavalo de Du é na cor preta. Esses simples detalhes já nos mostram uma realidade binária, que aliás foi o tema de fundo de toda a trilogia. As escolhas binárias que competiam a Neo fazer. Temos, portanto, aqui uma tradicional dinâmica binária de 0 e 1 retratada em toda a primeira trilogia da Matrix. Bom, o fato é que Du aceita treinar com Cis. Tal qual Morpheus lutando com o Neo no primeiro filme, a gente vê Du derrotando a Cis e questionando a ela onde estaria a sua concentração. Segundo ele, foi fácil demais derrotar ela. E aí ele introduz a temática do episódio. Ele diz que talvez Cis esteja arrependida de ter tomado a pílula vermelha, no que ela solta um talvez, aparentemente concordando que pode ser isso que tem deixado ela desconcentrada. E na sequência a gente vê Du num discurso estilo Cypher que a gente viu lá em Matrix. Ele começa a dizer que todos pensam nisso ao menos uma vez, em voltar a ter uma vida comum, uma vida sem qualquer preocupação, uma vida como eles tinham antes de saber de tudo. E nesse ponto a gente vê a motivação de Du aparecendo. Ele já está demonstrando ali uma certa insatisfação com o estado atual, com esse mundo real em que ele vive. Apesar de parecer que ele está apenas divagando sobre o assunto, a sequência dos fatos nos mostra que ele está de fato conduzindo a conversa num verdadeiro estilo Cypher de retorno para Matrix. Quando se questiona o fato de voltarem a ter uma vida normal, ainda que essa vida seja só uma ilusão, ele já emenda de novo dizendo que é irônico que alguém possa viver mais em paz no mundo virtual. E essa fala dele é extremamente importante, gente. Observem que o que ele está introduzindo aqui é um conceito muito interessante. Pelo visto, os humanos não conseguem viver em paz fora da simulação. É como se a gente precisasse da simulação para ficar tranquilo. Mas embora ele tenha dito a palavra paz, o que a gente busca mesmo não é a paz em si, mas o que ela de fato nos proporciona, o que ela de fato representa para a nossa vida. E a ideia de paz, se a gente
prestar bastante atenção nela, revela um grande valor buscado pela gigantesca maioria das pessoas. Paz fala sobre segurança, conforto, ausência de preocupação e tranquilidade. Quem quer a paz quer, em verdade, a segurança que uma vida pacífica representa. Quem vive em guerra corre o risco de perder a vida e seus bens o tempo todo. Quem vive em paz conta com um sistema seguro que garante vida boa, longa e próspera. Ou pelo menos essa é a ideia que se passa com o Tempos de Paz. Aliás, tem inúmeros slogans vinculando a ideia de paz e prosperidade como se fossem valores interligados. E isso conecta muito com a nossa realidade de vida. Praticamente o maior número de pessoas vivem suas vidas em busca de segurança. Em geral, buscamos a segurança financeira e física. Queremos ter uma quantidade de dinheiro X para proporcionar para a gente tudo aquilo que a gente quiser. A gente quer viver com tranquilidade e não se preocupar se a gente vai ter coisas básicas de sobrevivência no dia seguinte. E, paralelo a isso, a gente também busca a segurança física. A gente não quer ser agredido ou ter a nossa vida colocada em risco em razão de possíveis agressões alheias. A gente usa, então, parte do nosso dinheiro para comprar essa segurança, seja morando em condomínios, seja colocando aparatos de proteção contra invasão em nossas residências, seja pagando seguros que transferem todo e qualquer risco para outra pessoa, seja contratando algum tipo de segurança ou qualquer outro sistema. Então, gente, essa fala dele, que a gente tem mais paz no mundo virtual, não abrange apenas uma ausência de guerra com a máquina. Ela abrange o ideal de segurança como um todo, tudo o que isso proporciona. Portanto, o problema da guerra com a máquina é muito mais profundo do que a gente pode ver. Olhando para essa guerra, a gente acha que ela é o problema, mas o problema verdadeiro é o que a guerra nos custa. E o que a guerra mais nos custa é a segurança que a gente tanto busca. Pessoas que são libertas da Matrix simplesmente descobrem que toda a segurança que elas tinham no mundo virtual não existe. Fora da Matrix, elas vivem com medo de ataques das máquinas, elas se alimentam mal, vestem roupas maltrapilhas e dormem em locais úmidos e escondidos, como a caverna que a gente vê em Zion. E isso sem falar que a gente nunca viu um caso de adoecimento na trilogia inteira, hein? A gente nunca viu alguém ficar doente e precisar de cirurgia ou medicação, por exemplo. Esse mundo real que Zion representa é um mundo que beira um estado de natureza em que a gente não tem o básico para uma vida digna e sequer para sobreviver por muito tempo. Então, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que as condições que são oferecidas no mundo real estão muito fora das condições que a gente busca para a nossa coexistência. As pessoas querem paz e segurança, elas não querem brigas constantes e total falta de proteção e segurança. Ninguém aguenta viver em guerra por muito tempo. A Matrix, por outro lado, oferece um ideal de segurança em troca de usar a gente como bateria. E muitas pessoas que descobrem a verdade sobre a simulação podem escolher voltar para a simulação para ter essa segurança e tudo que isso representa, em lugar de viver num mundo destruído e em guerra constante com as máquinas. E aliás, gente, uma guerra que, como a gente viu no vídeo passado sobre a série Animatrix, custou pra gente tudo e mais um pouco. O curioso de se observar nessa fala é que ela nos introduz a um duelo interessante que é colocado pelo conflito dos valores liberdade e segurança. A liberdade do mundo real traz insegurança e o cárcere do mundo virtual traz segurança. E aqui a gente pode conectar isso com muitas outras coisas da nossa vida. Pois é, gente, essa simples fala é irônico que alguém possa viver mais em paz no mundo virtual, reforça, portanto, a ideia de que pessoas são um tipo de gado. Você já ouviu falar do tal efeito manada? Se a gente observar os animais no seu habitat natural, eles vivem em manada. E sabe por que eles fazem isso? Viver em manada aumenta a segurança, a possibilidade de sobrevivência desses animais. Quando um predador aparece, ele investe no animal que se desgarra da manada. De início, ele parte para cima da manada e no momento seguinte, ele foca no animal que se desgarrou. E isso se reproduz na nossa vivência humana por inúmeras formas. Quem tem familiares com quem pode contar, por exemplo, está muito mais seguro do que aquele que vive sozinho, isolado e sem amigos. Esse efeito manada, aparentemente, rotula os humanos que o acompanham como gado. E é isso que a gente vê na filosofia do analista mostrado em Matrix 4. Aparentemente, o Cypher mostrou que os humanos, assim como o Du desse episódio, podem valorizar mais a segurança em detrimento da liberdade. Para ter segurança, os humanos podem estar dispostos a abrir mão da liberdade, contanto que eles possam transferir para alguém ou alguma entidade a responsabilidade de manter o rebanho seguro. O próprio posicionamento de Niobe, de se esconder em Isle e não querer mais guerra, bem como as falas finais do analista Matrix 4, reforçam muito essa frase dita por Du. Vamos lembrar das falas do analista. Logo após ser detonado por Trinity, ele se recompõe. Ela pergunta por que mesmo
após eles terem se libertado, o analista não foi retirado do cargo. Afinal, ele não conseguiu evitar a libertação dos dois. Então, de certa forma, ele teria falhado e deveria ser removido, certo? O que ele vai dizer na sequência conecta muito com esse episódio de Animatrix. Ele responde Trinity dizendo que não foi retirado porque conhece o sistema. Ele diz: eu conheço os seres humanos e eu conheço vocês. Agora vocês estão se sentindo bem com o que fizeram. E deveriam. Foi uma vitória. Bravo. Mas e agora? Vieram aqui negociar algum tipo de acordo? E o que ele está dizendo aqui, gente? Ele está apostando nesse arrependimento das pessoas ao se libertarem. Ele está apostando nisso de as pessoas quererem a segurança em detrimento da liberdade. Agora, Neo e Trinity se sentem os maiorais. Mas como será quando o tempo passar e eles começarem a sentir falta de coisas que eles não vão ter no mundo real? Como é que vai ser isso? Será que com o passar do tempo eles não vão começar a se questionar se era isso mesmo que eles queriam? Neo já fez isso lá no primeiro Matrix quando perguntou a Morpheus se tinha como devolver ele para Matrix. Vocês lembram disso? O próprio personagem Du, quando abrange a escolha de voltar à Matrix, diz que todos já pensaram nisso ao menos uma vez. Mas o analista continua surpreendendo a gente ao demonstrar um verdadeiro conhecimento dessa busca humana por segurança. Olha só o que ele fala. Vocês acham que têm todas as cartas porque conseguem fazer o que quiserem nesse mundo. Olha só isso, gente. Eles podem fazer tudo o que quiserem nesse mundo. Ou seja, não é em qualquer mundo, hein? Eles podem se sentir poderosos nesse mundo, mas no mundo real eles vão enfrentar a guerra. E lá eles não têm qualquer poder. E o analista continua a falar: vão em frente, refaçam, fiquem à vontade, pintem o céu com arco-íris se quiserem. Mas eis o problema: o gado não vai a lugar nenhum. Eles gostam do meu mundo. Eles não querem esse sentimentalismo. Eles não querem liberdade ou empoderamento. Eles querem ser controlados. Eles almejam o conforto da certeza. Olha que loucura isso, gente. Mais uma conexão de fundo filosófico, existencialista ou o que vocês queiram chamar. A gente tem uma ligação crítica do universo Matrix com o mundo que a gente vive. E isso de querer voltar para Matrix, como o Cypher queria lá em Matrix de 99, é de fato uma questão que permeia a nossa sociedade e que apareceu tanto na primeira trilogia quanto nesse episódio de Animatrix e agora também em Matrix 4. Aparentemente, liberdade e segurança são um tipo de escolha binária. E a maioria das pessoas escolhe a segurança em detrimento da liberdade. E voltando ao episódio de Animatrix, na sequência a gente vê Cis derrotando Du e ele diz que quer falar de um assunto com ela. Du conta que vai voltar para Matrix e quer que Cis vá com ele. Cis pede que ele pare com essas provocações. E a sequência de falas de Du nos mostra tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Ele nos mostra como a segurança, pelo menos para a gigantesca maioria das pessoas, vem antes da liberdade. Du diz: de qualquer forma já está feito. Está tudo acertado com eles. Esta é a única saída. A destruição de Zion é questão de tempo. Eu tomei a pílula vermelha porque queria saber a verdade. Mas a verdade não me importa mais. O que é real não faz diferença. O importante é como vivemos nossa vida. Percebam só que na mente de Du, a guerra contra as máquinas é uma guerra perdida. Ou seja, ele não está animado por aquela ideologia de guerreiros em batalha que preferem dar a vida em favor de uma causa maior. Não, gente, ele quer garantir a sobrevivência dele e da Cis. Ele está colocando a segurança em primeiro lugar. E ele está errado? Aqui não é uma questão de julgar certo e errado. É a escolha dele. Mas, de certa forma, é a escolha da maioria das pessoas que optam pelo seguro em lugar do arriscado. A gente vê que, de certa forma, Zion venceu a guerra quando Neo se sacrificou por todos. No entanto, Du não quer correr esse risco. Ele quer a garantia do sistema controlado e protegido, ele quer o conforto da certeza, tal qual dito pelo analista. E mais, quando esse episódio foi lançado, ainda não tinha acontecido Matrix Revolutions. Então, a guerra entre Zion e o mundo das máquinas estava acontecendo. E não tinha como ele saber que, de certa maneira, a gente ia vencer esta guerra. Na sequência do episódio, a gente vê Cis resistindo a esse retorno à Matrix. Ela diz que eles sabem da verdade e que por isso não podem voltar. No entanto, Du diz: podemos esquecer tudo isto. Eu sei como, confia em mim. Olha só como ele está voltando lá nas falas de Cypher em Matrix de 99. Cypher não queria se lembrar de nada e ainda queria ser rico e famoso. De certa maneira, foi Cypher que mostrou ao analista como dominar os humanos. De certa forma, os humanos querem esquecer aquilo que os incomoda. Humanos querem apenas a facilidade de uma vida confortável sem a necessidade de correr riscos de vida para conseguir isso. É como se a gente não quisesse se esforçar para nada. Como se a gente quisesse todo o conforto do mundo na palma da mão, sem necessidade de qualquer esforço. E é isso que a Matrix está oferecendo. E veja que fato engraçado. Você viu alguém pobre na Matrix? Na Matrix você se lembra de ver moradores de rua, gente passando fome ou qualquer tipo de mazela do mundo real? Embora a
matrix do arquiteto não fosse perfeita, de certa forma ela não mostrou muitas mazelas que a gente tem no mundo real. A ilusão seduz, portanto, com uma vida aparentemente fácil, confortável e sem riscos. E continuando o episódio, a gente vê que Du investe violentamente contra Cis. Afinal, ele contou os planos para ela e não a convenceu a ir com ele. Então não pode permitir que ela conte isso para ninguém. Na luta com Cis, Du conta que não há tempo, eles estão vindo para cá. Ou seja, ele agiu exatamente como o Cypher. Ele vendeu Zion para se salvar. Cis tenta fugir da simulação, mas Du bloqueou o sinal dela. E num típico dilema de oráculo, Du oferece a Cis uma escolha: ir com ele ou morrer ali dentro. No golpe final de Du sobre Cis, ela consegue romper parte da lâmina da espada dele, enterrando esse pedaço no pescoço dele. Após matar Du, ela se desconecta e dá de cara com o Du no mundo real, dizendo que era tudo um teste e que ela passou com louvor. Ao que tudo indica, depois da história de Cypher, foi criado um tipo de teste para identificar possíveis traidores e Cis passou no teste. Embora nesse ponto da história a gente perceba que foi tudo um teste, tudo que foi dito por Du na simulação cria de fato a conexão que a gente levantou aqui com as pessoas sendo tratadas como gado. E nesse caso, Cis passou no teste. Ela não faz parte do gado. Mas quantas pessoas que não teriam passado nesse teste? O que teria sido feito com essas pessoas? Essa é uma pergunta que o episódio não responde. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando aí seu like. Quanto mais like um vídeo tem, mais eu entendo que você quer mais desse conteúdo aqui no canal, então produzo mais conteúdo desse jeito. Aproveita também para já compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam participar dessa discussão, deixar mais comentário, enriquecer mais a nossa discussão aqui. Eu também gostaria muito de saber a sua opinião sobre tudo que foi dito. Você concorda, discorda? O que você acha do que foi falado nesse episódio? O que você acha do que foi falado nesse vídeo? Você tem outra visão para compartilhar? Lembra o seguinte, seu comentário pode me levar a fazer mais vídeo, abrangendo outras visões, outros pontos de vista que eu não tive. Então quero mesmo saber a sua opinião. E mesmo que eu não consiga responder todo mundo, pode ter certeza que eu vou ler o que você escrever aí embaixo. Então vai lá e já me conta o que você achou desse conteúdo. No mais, valeu demais pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.